Posso gostar do Vargas sendo socialista? Sei lá. Sei lá, é uma palavra estranha. Eu tenho muitas reticências com Getúlio Vargas, tá? Eu tenho bastante reticências com Getúlio Vargas. Acho um dos personagens mais controversos e mais... provavelmente um dos políticos mais habilidosos que já passou por essas bandas, tá? Mas temos que ter muito cuidado. Danilo Cândido pedindo para eu falar do povo que reivindica Vargas. Eu acho que dentro do PDT, antigamente do PTB, agora não sei como é que tá o PTB, mas enfim, havia uma glamorização muito grande do varguismo que enviesava muito o entendimento do que foi de fato o varguismo, o que foi de fato todo o período do Vargas e a pessoa do Vargas. Então, assim, Getúlio Vargas nunca foi um político de esquerda, tá, gente? Ele fez uma aliança à esquerda em alguns momentos, porque politicamente, em alguns momentos, era mais interessante para ele buscar aquele tipo de coisa. Não comparando, porque não há comparação, mas tem a ver com aquilo que eu disse a respeito de Ciro Gomes, entre o que o Ciro estava tentando fazer pré-2018 e o que o Ciro está tentando fazer pré-2022. Que é o que eu chamo de cola política, tá? Vargas foi herdeiro político do borgismo, aqui no estado do Rio Grande do Sul. O borgismo positivista, castilhista, que achava que o povo não deveria votar porque é burro demais para isso. Representou setores da oligarquia que comandava o Brasil descontentes com os paulistas em 30, então não representava projeto popular nenhum em 30, e é assim que ele chega ao poder. Toda a questão dos direitos trabalhistas, da modernização que acontece no início, foi algo que também participou sempre da estratégia varguista, no sentido de vamos dar antes que o povo exija, e assim é uma maneira de politicamente mantermos o controle da situação. Por isso, por exemplo, ele cria a estrutura que permite os sindicatos no Brasil, ao passo que introduz nessa estrutura uma dinâmica que dava ao governo, ou seja, a ele mesmo, o controle dessas estruturas. Então, tipo, ele nunca concedeu aos trabalhadores nada de mão beijada. Já havia uma organização em nome da jornada de trabalho, do salário mínimo, de férias, de sindicatos e tudo mais no Brasil. E já era um movimento bastante mais bem organizado na Europa, que tinha data para desembarcar aqui e que Vargas se aproveita naquele momento. Vargas vai ter uma tendência ditatorial no sentido de oprimir todo e qualquer movimento de contestação às suas políticas de manutenção da ordem e estrutura do capitalismo durante todo o momento. Tanto no governo provisório, quanto no governo constitucional e, evidentemente, no Estado Novo, que foi um governo com muitas características fascistas. Ou vou me esquecer da polícia do Filinto Miller? Ou vou me esquecer que ele mandou a Olga pro Hitler? Vou me esquecer que foi ele que instituiu no Brasil a polícia política, a censura, a tortura, a repressão. Só houve um momento em que Vargas vai fazer uma aliança à esquerda, que é quando ele não consegue mais articular apoio junto às oligarquias descontentes e passa a ser atacado pelo conjunto das oligarquias quando passa a haver uma necessidade de reenquadrar o Brasil dentro da dinâmica da divisão internacional do trabalho da época. Questão do petróleo. Então o Vargas procura se constituir como um líder nacionalista
muito mais do que um líder de esquerda, e isso vai se constituindo ao longo, inclusive, do período da Segunda Guerra. E aí, naquele momento, ele busca se colocar acima das mesmas oligarquias que ele sempre usou em parceria para governar. E aí ele busca um apoio popular com a estratégia populista. Não gosto muito dessa categoria do populismo, mas vou usar aqui porque o senso comum entende o que eu estou querendo dizer. Se apropria dessa estratégia populista, usa a questão do petróleo, que é sim uma questão importante, junto a isso para tentar ganhar com o apoio do povo, já que não tinha mais apoio das oligarquias. E aí o resto é história. Ele funda o PTB para ter influência sobre as camadas urbanas, proletarizadas, do momento onde o Brasil passou por um processo de industrialização, mas funda o PSD para continuar tendo influência sobre as tradicionais oligarquias, sobretudo de Minas Gerais. E quando ele morre, o seu herdeiro político que reestabiliza a situação no Brasil é Juscelino Kubitschek, que apesar de ser progressista, nunca foi um cara de esquerda. No PSD, eleito com o apoio das tradicionais oligarquias, que de esquerda não tem nada. Então, pera lá, tá? Então a gente tem que ter, eu acho que e com isso eu acho que eu termino por hoje.